O que você faria se você flagrasse o seu pai aos beijos com outra mulher? Detalhe, o seu pai casado, muito bem casado, um homem cheio de regras, com aquela perfeição fantasiosa, e você de repente se vê ali no fundo do poço, morre de vergonha, fica extremamente decepcionada e não sabe onde enfiar a cara. A primeira coisa que eu pensei foi: eu vou correr para casa imediatamente e vou contar tudo para minha mãe. Normalmente é isso que qualquer pessoa faria em meu lugar, não é mesmo? Mas vamos à minha história. Quando tudo isso aconteceu, eu ainda ia completar 18 anos de idade. Eu estava fazendo um curso preparatório para o vestibular. Eu saí desse curso com alguns amigos e amigas, fomos ao shopping. Eu tinha dito até a minha mãe que quando eu saísse do curso, eu iria para a casa de uma dessas amigas para estudar, me preparar para uma prova, mas acabamos mudando o caminho. E foi nessa mudança que eu descobri que o meu pai tinha uma amante. O meu pai trabalhava no centro da cidade e ele sempre levava o almoço para o trabalho, o almoço que a minha mãe preparava todas as noites, porque ele só comia comida fresca. E nesse dia, quando eu sento na praça de alimentação, eu começo a olhar as pessoas. Eu me deparo com um homem que a princípio eu pensei que seria apenas muito parecido com meu pai. Quando eu encarei, eu percebi que ali era o meu pai. E ao lado dele, uma mulher que estava usando a farda da empresa onde o meu pai trabalha. Os dois conversavam, estavam esperando provavelmente chegar o almoço e de repente meu pai passou a mão no rosto dela e em seguida os dois se beijaram ali. Um beijo que fazia tempo que eu não via o meu pai beijar minha mãe daquela forma. Eu fiquei constrangida, morrendo de vergonha. Naquele momento, a sensação que eu tive é que todo mundo estava observando aquilo, todo mundo sabia que o meu pai era um traíra, mas no fundo não. Eu estava distraída, observando a situação, enquanto os meus amigos estavam conversando, resenhando, trocando ideias. Naquele instante, a vontade que eu senti era de ir até a mesa dos dois, fazer um escândalo, fazer uma chamada de vídeo ao vivo para minha mãe assistir e mostrar para ela quem era o canalha do meu pai. Um homem que a gente amava tanto, admirava demais. Um homem que pregava pra gente coisas sobre a família, sobre o amor, sobre a fidelidade. E de repente estava ali em meio a uma praça, beijando a sua amante. Eu respirei fundo e, por vergonha, eu apenas disfarçadamente peguei o meu telefone e comecei a fazer um vídeo, tirei algumas fotos e a minha fome foi embora. A minha amiga percebeu que eu fiquei um pouco pálida e perguntou se eu estava me sentindo bem. Eu disse para ela que a minha pressão tinha baixado um pouco, que eu acho que não iria nem mais conseguir comer, que eu ia no banheiro. Eu fiquei tão mal que eu fui até o banheiro, passei bem longe da mesa dos dois, os dois continuavam ali, aos beijos. Eu já tinha as provas, fui até o sanitário, lavei o meu rosto, me acalmei, peguei o telefone e ainda cogitei ligar para minha mãe. Mas dentro de mim, eu não sei porquê, mas dentro de mim algo me dizia: ligue para o seu pai imediatamente, diga para ele o que você viu e fale para ele vir até você imediatamente. E assim eu fiz. Eu me tremendo toda, liguei para o meu pai. Chamou até cair na caixa. Eu insisti e depois de 3 tentativas, ele atendeu, disfarçando. Oi, minha filha, aconteceu alguma coisa? Oi, pai, tudo bem? Onde o senhor está? Falei de treta, né? Estou no trabalho, estava aqui almoçando. É mesmo, pai? Porque assim, então eu me deparei com um clone do senhor. Eu estou aqui no shopping, vim almoçar com os meus amigos e flagrei o senhor aos beijos com outra mulher. O que está acontecendo? Eu posso ligar para minha mãe e dizer que um clone do senhor está aqui? Ou eu me enganei? O meu pai nessa hora ficou até sem ação. Como assim, filha? Pai, pare de novela.
Eu passei pelo Senhor, o Senhor não viu, estou aqui no banheiro desse andar e quero que o Senhor venha até mim agora, imediatamente. Caso contrário, eu vou ligar para minha mãe. Eu não estou acreditando no que eu vi. Eu não vou fazer um show na mesa de vocês, porque os meus amigos estão aí. Caso contrário, o Senhor me conhece, né? Eu sempre fui muito estourada, única filha dele, a filha que ele mais amava, que ele mimava. Mas nessa hora, eu só pensava na minha mãe. Não sei qual foi a desculpa que ele deu para essa mulher. Eu só sei que meu pai apareceu na porta do banheiro. Eu saí. O meu pai imediatamente disse para mim: vamos conversar no carro. Me tirou dali, fomos para o estacionamento. A mulher, quando eu passei, eu não vi mais. Provavelmente sumiu. Dei uma desculpa, mandei uma mensagem para minha amiga. Disse para ela que eu iria para casa. Enfim. Só que eu não fazia ideia do que ainda estava para acontecer. O pior estava por vir. Essa mulher, ela aparentava ter a mesma idade da minha mãe. Era uma mulher que de longe parecia muito bonita, parecia muito feliz ao lado do meu pai. Ela sorria, era muito carinhosa com ele. E quando eu perguntei para o meu pai o que aquilo significava, quem era aquela vadia, que ele estava aos beijos, por que ele estava atraindo a minha mãe, se ele não estava feliz no casamento, por que ele não terminou? Diante dos meus questionamentos, o meu pai ficou muito nervoso, o meu pai tremia, parecia que ele estava sentindo frio em meio a tanto calor daquele estacionamento. E ele disse para mim que jamais iria destruir a família dele, que ele ama muito a minha mãe, a nossa família, que ele foi fraco, mas que aquela mulher não era uma qualquer, não era uma vadia, era alguém muito importante do passado dele. Alguém que ele viveu um amor de verdade, mas que ela acabou desaparecendo, foi para outro país, voltou há poucos meses, ela procurou por ele, estava passando por uma situação difícil, ele conseguiu um emprego para ela e acabou acontecendo. Foi tudo muito natural. Eu não conseguia acreditar nessa historinha boba de meu pai. E eu disse para ele: pai, eu tenho um caminho para o Senhor. Ou o Senhor conta toda a verdade para minha mãe e ela escolhe o que ela quer fazer da vida dela, ou o Senhor vai perder uma filha, porque eu vou contar toda a verdade. Não, minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai destruir nossas vidas. Eu prometo para você que, mesmo amando a sua mãe e também gostando muito dessa mulher, eu vou seguir na linha, eu prometo, me comprometo com você que eu não vou mais trair a sua mãe, mas por favor, me dá uma chance. Não, pai, eu não consigo. A minha mãe sempre foi uma mãe além de qualquer sangue, porque eu não contei para vocês. Essa minha mãe, essa mulher que eu tanto amo, ela me cria desde os meus 2 anos de idade. Quando ela conheceu meu pai, o meu pai estava mal, deprimido, morava com a minha avó, a mulher dele, a minha mãe que me colocou no mundo, tinha desaparecido e essa mulher que apareceu na vida do meu pai se tornou tudo para mim e para ele. E ela sempre me teve como filha e ela sempre será minha mãe, a mulher mais especial do mundo para mim. E não tem quem diga que ela não é a minha mãe, porque ela é a minha mãe sim. Pois bem, o meu pai me veio com uma bomba, com uma revelação que eu fiquei totalmente perdida. Quando ele percebeu que eu não iria enganar a minha mãe, quando eu joguei na cara dele tudo que a minha mãe fez por nós, a minha mãe tirou meu pai de uma depressão, do buraco. Eu era muito criança, eu ainda não entendia as coisas, mas eu fui crescendo e eu soube de toda a verdade. A minha mãe nunca escondeu para mim que ela não era minha mãe de sangue, mas que ela era minha mãe do coração, e isso não faria diferença nenhuma na nossa vida. O meu pai me disse que essa mulher, que ele estava aos beijos, sabe quem era essa mulher? Era minha mãe que me abandonou no passado. A mulher que foi embora e deixou meu pai com uma criança
que sumiu e que na época foi atrás de viver a vida dela com outro homem. Estava ali na praça de alimentação aos beijos com meu pai. Um homem canalha, sem amor próprio, sem valor, porque depois de tudo que ele sofreu no passado com essa mulher, ele foi capaz de trair a mulher de verdade que sempre o amou, que me amou, com essa que nunca o valorizou. E ele ainda tentou fazer de tudo para que eu mudasse de ideia, dizendo: minha filha, pelo amor de Deus, essa mulher, ela era muito jovem, ela não tinha juízo, ela é a sua mãe. Ela é a sua mãe de sangue, independente de qualquer coisa. Eu sei que você ama a sua mãe de coração, mas essa mulher te colocou no mundo. Você quer acabar com a vida dela, com a minha vida, contando a verdade para sua mãe? Não faça isso. Pois bem, o meu pai, ele fez chantagem emocional, achando que isso iria me comover. Me perdoe, mas a minha mãe, eu sempre tive uma mãe. E essa mãe, ela jamais merecia ser duplamente traída. Traída por mim e por meu pai. Eu tenho certeza que a dor maior seria uma traição partindo de mim, porque eu sei o amor que nós construímos em todos esses anos. Eu saí dali totalmente desorientada. Eu saí do carro do meu pai, eu saí descendo as escadas do estacionamento e disse para ele o seguinte: pai, me deixe em paz, pelo amor de Deus. Ou o Senhor conta tudo para minha mãe imediatamente, ou eu vou contar. Eu não vou para casa agora. Eu vou deixar o Senhor chegar antes, conversar e resolver. Se eu chegar em casa e o Senhor não tiver contado a verdade para minha mãe, eu vou contar. Eu saí dali completamente perdida, desorientada. Eu estava tão arrasada, eu estava sentindo tanto ódio, tanto do meu pai como dessa mulher que apareceu dos infernos para atrapalhar as nossas vidas, que eu pensei até em fazer uma besteira. Mas Deus não deixou. Eu liguei para minha amiga de mais cedo, eu falei para ela que eu estava precisando muito dela, disse onde estava e ela foi até mim. E com isso ela me levou para a casa dela, nós conversamos, eu tomei um banho, bebi, comi. Eu estava assim de uma forma que eu não sabia mesmo como seria a minha vida depois daquele dia. A minha mãe mandando mensagem, me ligando, preocupada, e eu não tinha forças nem coragem para atender, porque eu não queria mentir, eu não queria esconder nada dela. Enquanto isso, eu mandei outra mensagem para o meu pai. O senhor já foi para casa? O senhor já foi conversar com a minha mãe? Eu estou chegando em casa em 2 horas. O senhor decide. Ele visualizou e não respondeu. Mas ele me conhecia. Ele sabia que eu estava sendo sincera para ele. Depois de um tempo, a mãe da minha amiga me levou em casa e quando eu cheguei, eu me deparei com a minha mãe sentada à mesa, o meu pai conversando com ela, a minha mãe chorando, desesperada, arrasada, triste, e aquilo partiu meu coração. Eu não queria de forma alguma fazer a minha mãe sofrer, mas eu sei que a culpa não é minha, não fui eu que traí, foi o meu pai. Ele ainda depois tentou me culpar, dizendo que eu fui a causadora da dor. Como um pai pode falar isso? Fui eu que traí? Não, eu não poderia deixar que a minha mãe seguisse sendo enganada. Em resumo, o meu pai contou tudo para ela, obrigado, tá? Quando a minha mãe me viu chegando em casa, ela me abraçou, me beijou, chorou tanto, eu chorei junto com ela, eu não queria mais olhar na cara do meu pai. E eu disse para minha mãe: a senhora sempre será a minha mãe. Eu não quero contato com aquela mulher. Ainda mais agora, sabendo que depois de tudo que ela fez, ela voltou a se envolver com esse homem, sabendo que ele é casado e que ele tem família. A minha mãe é a senhora. Nunca esqueça disso. Saí dali, deixei os dois terminarem de conversar. E a minha mãe, ela não suportou a traição do meu pai. Mesmo meu pai contando toda a verdade para ela, porque sim, depois nós conversamos, eu averiguei tudo, ele foi sincero e verdadeiro. A minha mãe disse que ela não estava acreditando, que ela deu a mão para ele no passado
e ela levou uma punhalada pelas costas justamente pela pessoa que tinha colocado meu pai no buraco. Ou melhor, ele tinha traído ela justamente com essa mulher. Qualquer traição iria doer, mas essa doeu mais ainda. E ela me agradeceu. Me agradeceu pela sinceridade, pela filha que eu sempre fui, pela escolha que eu fiz e disse que ela sempre estará aqui por mim e para mim. Meu pai saiu de casa depois de uns dias. Ele queria que eu fosse morar com ele, independente de qualquer coisa. Ele disse que ele é o meu pai, ele tem todo o direito. E eu disse para ele que não. Meu pai, daqui uns dias eu vou completar 18 anos. O senhor não pode me obrigar a nada. Eu vou continuar vivendo com a minha mãe. Eu não vou abandoná-la. Faça o que o senhor quiser da sua vida. O senhor destruiu a nossa família. Foi quando ele me disse que não fui ele, fui eu, que eu fui a filha ingrata depois de tudo que ele sempre fez por mim, com aquela conversinha de cachorro raivoso, sabe? Enfim, eu fiquei com a minha mãe. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que o meu pai, acreditem se quiser, o meu pai assumiu o relacionamento com essa mulher que ele diz que é a minha genitora. Eu não quero conta com ela. Ela tentou se aproximar, achando que estando com meu pai, ela me teria de volta, querendo conversar. Não. Quem perdoa é Deus. Eu ainda não tenho essa capacidade e eu acho que eu nunca terei. Não quero conta. E disse para o meu pai: o Senhor continua sendo meu pai. Eu não vou apagar tudo que o Senhor sempre fez por mim. Mas onde essa mulher estiver, eu não estou. Tá bom? O Senhor decide. Quer continuar me vendo? Venha me visitar. A gente sai, a gente faz o que quiser. Mas com essa mulher, não. Eu vou saber separar muito bem as coisas. Mas conviver com alguém que me abandonou por outro homem, te abandonou também e ainda voltou para destruir a nossa família, eu não quero conta. E assim acabou a minha história. O meu pai segue com essa mulher, está vivendo lua de mel, todo apaixonadinho. Vocês precisam ver as postagens, as fotos. Essa mulher se faz de santa, de princesa. Ela não me desce. E a minha mãe está fazendo até terapia, porque ela não consegue aceitar que meu pai fez esse tipo de sacanagem com ela. E eu, graças a Deus, eu estou triste sim, mas estou em paz, porque eu nunca trairia a mulher que me permitiu ter uma mãe de verdade. Nunca. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, que história surpreendente essa sua, hein? E eu sinto muito. Eu sinto muito por toda essa situação, toda essa mudança radical, mas ao mesmo tempo eu quero te dar parabéns. Você é uma filha de verdade, você é uma pessoa muito grata e você jamais iria conseguir viver em paz, olhar nos olhos da sua mãe, sabendo que o seu pai estava tendo um caso com outra mulher. Então eu, no seu lugar, provavelmente faria a mesma coisa que você. Essa mulher, ela salvou seu pai lá atrás. Ela te acolheu como filha, te deu amor, te respeitou, é a sua melhor amiga. Como fazer diferente? Não. Você deu a oportunidade ao seu pai de ele contar a verdade, ainda bem que ele te ouviu e ele mesmo conversou, mas ninguém é obrigado a nada, não é mesmo? A sua mãe não teria obrigação de continuar com um homem traidor. Ainda bem que ela se escolheu. Ele não era obrigado também a ficar sozinho, já que ele diz que ama essa ex, que ele seja feliz e que ele realmente nunca mais passe pelo que ele passou lá no passado. Já essa mulher, que é a sua genitora, ela não pode te obrigar. Se em algum momento da sua vida você sentir em seu coração que você quer ouvi-la, quer conversar, quer dar uma oportunidade dela te conhecer, é uma escolha sua. Até lá, meu amor, faça o melhor para você, tá bom? Eu te entendo e te compreendo e te agradeço pela confiança. Que Deus te abençoe, abençoe a sua mãe, que ela fique bem, que ela supere essa fase e que ela nunca mais se depare com um homem traíra como seu pai, tá bom? E é isso.
E vocês, amigos e amigas do canal, que situação, hein? Que história surpreendente. O que vocês fariam no lugar dessa amiga? Faria como ela fez ou guardaria esse segredo? Deixa aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.